Boa noite. Boa noite. Alckmin contesta nova suspeita de dinheiro de empreiteiras para a Caixa 2 de Tucanos. Executivos da CCR revelam doação de 5 milhões de reais na disputa pelo governo paulista. Doleiro conta como a propina chegava ao almirante Otton, ex-presidente da Eletronuclear. Ele já foi condenado a mais de 40 anos de cadeia por corrupção nas obras de Angra 3. Caminhoneiros protestam em estradas de todo o Brasil contra o aumento do combustível. Temer convoca ministros para discutir uma saída para a política de preços da Petrobras. Famílias que moravam no prédio que desabou continuam acampadas no centro de São Paulo. Elas recusam os abrigos da prefeitura e pedem nova moradia. A situação das crianças é a maior preocupação. Ainda falta um mês para o inverno, mas a queda da temperatura já muda a rotina dos paulistanos. Depois da madrugada mais fria do ano, roupas pesadas nas ruas e hospitais com maior número de pacientes. Brasil, Estados Unidos e vários países não reconhecem a reeleição de Maduro na Venezuela. Governos criticam a falta de democracia e anunciam sanções. A maioria dos eleitores não compareceu. O Jornal da Gazeta volta depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já. 20 dias depois do incêndio, as famílias desabrigadas ainda estão acampadas no Largo do Paissandu, onde o prédio desabou. Elas só querem deixar a área em troca de moradia digna. A prefeitura quer mandá-las para abrigos municipais e o Conselho Tutelar deve avaliar a situação das crianças que deixaram de frequentar escolas e creches. Difícil encontrar alguém que passe pelo local da tragédia e não pare para ver ou até mesmo tirar uma foto. Já são 20 dias desde que o prédio no Largo do Paissandu pegou fogo e desabou, deixando mortos e muitos desabrigados. Mas quem olha para o terreno, agora quase vazio, vê mais do que um simples amontoado de entulhos. É uma situação que comove toda a população em si. Se vê essas famílias desabrigadas, é muito triste, muito triste. O casal de Porto Alegre veio passar o fim de semana em São Paulo e conheceu o lugar que antes só tinha visto falar pelos jornais. A coisa que não tem volta, né? O negócio é tocar para frente e não deixar que ocorra situações dessas. Né? A imagem das famílias acampadas na praça é um retrato também de que, apesar do tempo ter passado, os problemas ainda não foram resolvidos. São quase 300 pessoas, pelo menos 100 delas crianças. Daisy morava no prédio com 5 filhos. A mais nova é a Sofia, de 1 ano e 2 meses. A barraca apertada é o novo abrigo da família. Eu espero dar uma moradia para os meus filhos, né? Voltar à rotina a vida que eu tinha, né? Antes de ter acontecido isso. E como choveu nesse fim de semana, a situação dos moradores ficou ainda mais complicada. Muitas barracas acabaram molhando. Eles estão colocando as lonas sobre essas barracas para tentar amenizar um pouco o problema. E aproveitando também o sol para secar colchões e cobertores que molharam com a chuva. Agora há uma outra preocupação, a chegada do frio. Ana Paula morava no 6º andar do edifício invadido, destruído pelo incêndio. Pagava R$ 400 de aluguel. Ela trabalhava como empregada doméstica e agora está vivendo temporariamente de doações. A gente não tem onde morar, porque se eu tivesse onde morar, eu não estava aqui, entendeu? Eu perdi tudo. Mesmo não tendo lugar para tomar banho, sem condições mínimas de higiene, as famílias se recusam a ir para os abrigos da prefeitura, que ofereceu também um auxílio aluguel. Soluções vistas pelos desabrigados apenas como paliativas. Essa situação fez com que a administração municipal encaminhasse um ofício ao Ministério Público pedindo providências legais para a retirada das famílias da praça. Já a promotoria acionou o Conselho Tutelar para avaliar a situação das crianças. Muitas não estão indo para a escola e nem ficando nas creches. Os pais temem perder a guarda dos filhos. Uma tragédia que acabou virando um jogo de empurra. A gente só sai daqui com uma solução e com moradia. Se dizer assim, ó, eu vou ter uma moradia, eu vou dar uma moradia digna para você e nós sai. Mas por enquanto a gente vai lutar. Em nota, a Prefeitura afirma que a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania enviou um ofício à Promotoria da Infância e Juventude informando sobre as condições de vulnerabilidade de cerca de 15 crianças e adolescentes acampadas junto às famílias no Largo Paissandu.
A Defensoria Pública de São Paulo e a Defensoria Pública da União pediram hoje à Justiça que os governos municipal, estadual e federal adotem medidas emergenciais. As defensorias sugerem também que 13 imóveis no centro, considerados ociosos e aptos, abriguem os moradores. Caminhoneiros autônomos de todo o país realizaram protestos e paralisaram estradas em ao menos 17 estados e no Distrito Federal contra o aumento do diesel. Desde que a Petrobras passou a acompanhar as variações dos preços do petróleo no mercado internacional em julho do ano passado, as mudanças para o bolso do motorista na hora de abastecer o veículo passaram a ser mais constantes. Na semana passada, por exemplo, foram 5 reajustes consecutivos no preço do diesel. O Moisés sabe muito bem disso. Eu com 200 e pouco, eu fazia esse percurso aí, 270, 280, e agora aumentou isso aí, é um absurdo, né? O aumento de hoje foi de 0,97% no valor nas refinarias. Para se ter uma noção, nas bombas, o valor médio do diesel já acumula alta de 8% no ano, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, a ANP. O índice registrado no ano é bem acima do 0,92% da inflação no mesmo período, segundo o IBGE. Os protestos contra os aumentos foram organizados pela Associação Brasileira dos Caminhoneiros, que reúne cerca de 600 mil integrantes da categoria. Motoristas de todo o país foram prejudicados e milhares de entregas de cargas não foram realizadas. No interior de São Paulo, alguns grupos começaram a se reunir ainda ontem à noite. A rodovia Anhanguera, sentido capital, na região de Limeira, já está parada e agora nós vamos parar sentido interior aí. Em rodovias do Rio de Janeiro também. Quem quiser vir vai ter que fazer o retorno. Ó, estamos fechados aí, ó. Para interditar os 2 sentidos da BR-230 na Paraíba, os caminhoneiros atearam fogo em pneus. No Paraná, os protestos se estenderam por diferentes rodovias do estado. Filas de caminhões foram registradas em Fortaleza. BR-116, a BR-220 e a 06. Em São Paulo, a Marginal Pinheiros também teve parte das pistas tomada pelos manifestantes. Eles dirigiam em baixíssima velocidade e faziam muito barulho. O trânsito na capital ficou bastante complicado. O presidente Michel Temer está reunido com ministros no Palácio do Planalto para discutir o preço dos combustíveis. O encontro é com os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Eduardo Guardia, da Fazenda, Moreira Franco, das Minas e Energia e Esteves Colnago, do Planejamento, e também o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid. A Polícia Federal abriu uma nova linha de investigação uma nova linha de investigação sobre Milton Lira, apontado como operador de propina do MDB, partido de Michel Temer. Segundo afirmou em delação, o ex-advogado de Lira lavou em seu escritório dinheiro de propina para caciques do MDB. O acordo com o advogado Flávio Calazans, que trabalhava para Milton Lira, foi fechado pela Procuradoria-Geral da República em março. Calazans disse que o escritório dele lavou dinheiro ilícito a pedido de Milton Lira, suposto operador de propinas do MDB. O dinheiro vinha de empresas com interesses no Congresso e passava pelo escritório por meio de contratos falsos de prestação de serviços. Uma das empresas era a Companhia Pérola Terminais, do Grupo Rodrimar, que atua no Porto de Santos e é acusado de pagar propina a Michel Temer em troca de ser beneficiado pelos decretos assinados pelo presidente. A pedido de Lira, a empresa Pérola repassou ao escritório do delator R$375 mil em 10 prestações de R$37.500 entre junho de 2014 e março de 2015. Apontado como chefe do esquema, Milton Lira se entregou à Polícia Federal em 12 de abril, depois de ter a prisão decretada no inquérito que investiga desvios no Postales, o fundo de pensão dos funcionários dos Correios. Ele passou pouco mais de um mês detido e foi solto por um habeas corpus do ministro Gilmar Mendes. O Brasil foi notificado sobre a decisão da Justiça de Portugal de extraditar Raul Schmidt, acusado de ser operador da Lava Jato. Segundo a Procuradoria-Geral da República, ele estaria sendo procurado pelas autoridades portuguesas.
Naturalizado português, Raul Schmidt é acusado de ter recebido propina de mais de 200 milhões de dólares por diversos serviços, como a facilitação de desvios de dinheiro da Petrobras em várias diretorias, comandadas por Renato Duque, Nestor Cerveró e Jorge Zelada. Schmidt foi preso em Portugal em março de 2016, na primeira fase internacional da Lava Jato, mas fez um acordo com o judiciário português para responder ao processo de extradição em liberdade. Em janeiro deste ano, a Justiça de Portugal consentiu em extraditar o empresário e, em fevereiro, ele voltou a ser preso. No último dia 3, ele foi posto em liberdade porque o prazo para o cumprimento da extradição, de 45 dias, havia se esgotado. A defesa de Raul Schmidt diz que o habeas corpus do Supremo Tribunal de Justiça de Portugal foi julgado sexta-feira e que isso pressupõe o imediato arquivamento da extradição. O Ministério Público investiga se concessionária de estradas fez caixa 2 para a campanha do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. O tucano classifica a situação de absurda. Segundo delação de executivos da CCR, foram doados 5 milhões de reais ilegalmente. O pagamento teria ocorrido em 2010 para a campanha de Geraldo Alckmin ao governo do estado. Ao Ministério Público, os delatores da concessionária CCR contaram sobre o Caixa 2. A empresa é a maior do setor de estradas do país e é comandada pelas empreiteiras Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa. A CCR tem a concessão de algumas das principais rodovias paulistas, como a Anhanguera Bandeirantes e partes da Castelo Branco e da Raposo Tavares. Por se tratar de uma concessionária, ela já era proibida de fazer doações eleitorais na época. Segundo os delatores, o dinheiro teria sido entregue ao irmão da ex-primeira-dama Lu Alckmin, o empresário Ademar Ribeiro. A suposta doação não consta da prestação de contas oficial. Essa não é a primeira vez que o cunhado do tucano aparece em denúncias como sendo o arrecadador extraoficial do ex-governador. Aldebrecht também apontou Ademar como o receptor de mais de 10 milhões de reais, também na campanha do tucano em 2010. A CCR apareceu nas denúncias esse ano depois da delação do empresário Adir Assad vir à tona. No acordo de colaboração, Assad contou que intermediou 23 milhões de reais para a CCR para 3 políticos paulistas. Além de Alckmin, citou ainda o atual ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, e o senador José Serra. O ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, apontado pela Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo como operador do PSDB, é citado como responsável pela arrecadação para Aloysio. Em nota, Alckmin, agora pré-candidato tucano à presidência da República, e o ministro Aloysio Nunes negaram ter recebido os valores e dizem que as informações contadas são falsas. Serra não se manifestou. Uma empresa da sogra do filho de Lula repassou dinheiro para o operador da Lava Jato. A empresa Geobase Construção e Pavimentação, da qual a sogra de Fábio Luiz da Silva, o Lulinha, é sócia, pagou R$ 143 mil à SM Terraplanagem, empresa de fachada usada pelo operador Adir Assad para lavar dinheiro, segundo a Polícia Federal. Maria Tereza Abreu Moreira também transferiu outros R$ 100 mil diretamente a Assad, da conta individual dela, entre maio de 2009 e dezembro de 2010. Adir Assad, que fez acordo de delação premiada, é considerado um dos principais operadores do mercado paralelo. Está preso desde março de 2015. Foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a quase 10 anos de prisão e a outros 13 anos pelo juiz Marcelo Bretas, responsável pela Lava Jato no Rio. A confissão dele também foi negociada com o Ministério Público de São Paulo, onde Assad é suspeito de ter atuado para lavar dinheiro em obras do PSDB, entre elas a do Rodoanel e a ampliação da Marginal Tietê, entre 2009 e 2012, nos governos tucanos de José Serra e Geraldo Alckmin. Segundo a investigação, Assad era dono de várias empresas de fachada, que, contratadas por grandes empreiteiras, recebiam pagamentos e forneciam notas fiscais por serviços que não eram prestados. Assad descontava os impostos e a parte dele e devolvia o restante em dinheiro vivo. Esse montante abastecia o caixa clandestino das construtoras, uma reserva milionária em espécie usada para pagar propina a políticos e com a intenção de não deixar rastros.
Entre os que teriam feito pagamentos às empresas de Assad estão as empreiteiras Andrade Gutierrez, Delta, UTC, Galvão Engenharia e Carioca Engenharia, além da JBS Friboi de Joesley Batista. Já Lulinha, que era testemunha no processo que investiga o suposto pagamento de propina ao ex-presidente Lula por meio de reformas no sítio de Atibaia, foi dispensado do depoimento que estava marcado para o início deste mês. O filho do ex-presidente tinha sido convocado pela defesa do empresário Fernando Bittar, que é sócio de Lulinha e na escritura aparece como um dos donos do sítio. Fábio Luiz foi dispensado depois de alegar ser descendente do acusado, a quem a lei garante o direito de se recusar a depor. Nesse processo, o ex-presidente Lula é réu. Doleiro Cláudio Barbosa revelou em delação como o ex-presidente da Eletronuclear, almirante Otton Luiz Pinheiro, recebia propina de empreiteira. Cláudio Barbosa, delator da Operação Câmbio Desligo, que levou para a prisão mais de 30 doleiros, descreveu aos investigadores como a Odebrecht repassava os valores ao almirante Otton. Tony, como é conhecido, é apontado como um dos principais operadores de propina do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Segundo o doleiro, o ex-presidente da Eletronuclear tinha uma camada de proteção para receber propina da empreiteira. Otton foi um dos principais nomes do programa nuclear brasileiro. O doleiro contou que antes do repasse chegar às mãos do ex-presidente da Eletronuclear, o dinheiro primeiro passava por ele próprio. O delator depois mandava um montante para Paulo Arruda, um ex-funcionário do banco Credit Suisse, que após a transação dava o dinheiro ao almirante. O delator contou ainda que ele fez este tipo de operação umas 4 vezes. Em delação, ex-executivos da Odebrecht contaram que Otton recebeu cerca de 6 milhões de reais da empreiteira entre os anos de 2012 e 2014. Otton Luiz Pinheiro da Silva foi preso pela Lava Jato em julho de 2015. O ex-presidente da Eletronuclear já foi condenado a 43 anos de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa. Segundo o Ministério Público Federal, ele cobrou propina em contratos com a Engevix e Andrade Gutierrez no âmbito das obras da usina nuclear de Angra 3. Ao condenar o militar, o juiz Marcelo Bretas do Rio disse que Otton Pinheiro abriu mão da honrada história de estudos e trabalhos para obter vantagens indevidas, possivelmente para garantir uma aposentadoria mais confortável. Atualmente, o almirante responde ao processo em liberdade. A defesa diz que ele está com câncer de pele. Otton sempre negou as acusações. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista o cientista político Rubens Figueiredo sobre as eleições e conjuntura política. O empresário Laerte Codonho, dono da empresa de refrigerantes Dolly, foi libertado da prisão no fim de semana, depois de 8 dias preso em São Paulo, acusado de fraude fiscal. Segundo o Ministério Público de São Paulo, Laerte Codonho é suspeito de liderar uma organização criminosa que sonegou mais de 4 bilhões de reais em impostos nos últimos 20 anos. A investigação afirma que o dono da marca de refrigerantes Dolly demitiu funcionários e os recontratou em outra empresa para fraudar o INSS. Ele tinha sido preso no último dia 10, em Cotia, na Grande São Paulo. 4 carros de luxo e 2 helicópteros foram apreendidos na casa dele. O empresário foi solto graças a um habeas corpus do Tribunal de Justiça de São Paulo. Agora, em liberdade, ele tem que se apresentar mensalmente à Justiça e não pode ter contato com outros investigados. Codonho também tem que passar as noites e os fins de semana em casa. Justiça suspende por 8 anos os direitos políticos do ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, por improbidade administrativa. César Maia, pai do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, foi prefeito do Rio de Janeiro de 93 a 96 e de 2001 a 2008. Atualmente, o político é vereador do Rio pelo DEM. César Maia foi condenado por improbidade administrativa por causa de irregularidades no pagamento pela prefeitura à construtora OAS nas obras do Hospital de Acari. Na denúncia, o Ministério Público apontou a demora proposital na execução do contrato que
que foi prorrogado diversas vezes, cada uma delas com um acréscimo de valor. A juíza determinou a perda da função pública de Maia, a suspensão dos direitos políticos por 8 anos, além do ressarcimento de mais de 3 milhões de reais aos cofres públicos. Com uma decisão em primeira instância, Maia não será afastado enquanto puder recorrer. A defesa diz que o recurso trará justificativas. Morreu ontem à noite o vice-prefeito do Rio, Fernando McDowell. Ele tinha 72 anos e estava internado desde o dia 13 num hospital da Zona Oeste da capital fluminense, depois de um infarto. McDowell acumulava o cargo com o de secretário municipal de transportes até janeiro, quando o prefeito Marcelo Crivella, do PRB, decidiu nomear Rubens Teixeira, afastado pela Justiça da presidência da Conlurb. O velório será amanhã no Palácio Sede do Governo Municipal. Será aberto à população a partir das 9 da manhã. O enterro está previsto para as 3 da tarde no cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul. McDowell deixa mulher e 4 filhos. Na Venezuela, Nicolás Maduro foi reeleito presidente numa eleição em que poucos eleitores apareceram para votar. O Conselho Nacional Eleitoral venezuelano anunciou que Maduro teve quase 68% dos votos válidos. Apenas 46% do eleitorado votou, um total de 8.600.000 votos. A coalizão de oposição, Mesa da Unidade Democrática, não participou da eleição, porque considerou o processo uma fraude para perpetuar Maduro no poder. Logo depois da divulgação das pesquisas de boca de urna, que davam a vitória de Maduro, o candidato dissidente e derrotado, Henri Falcón, e a Assembleia, dominada pela oposição, chamaram o processo de democraticamente vazio e pediram novas eleições. No discurso de vitória, Maduro disse que teve um recorde eleitoral histórico e convocou os candidatos derrotados para um diálogo, a fim de atender às diferenças e enfrentar a crise no país. O Brasil e mais 13 países anunciaram que não reconhecem a reeleição de Maduro. O comunicado conjunto do Grupo de Lima, que reúne 14 países da América do Norte, Central e do Sul, afirma que a votação não atendeu a qualquer processo democrático, livre, justo e transparente. O grupo anunciou que, além da diminuição das relações diplomáticas com a Venezuela, vai intensificar a fiscalização de crimes financeiros, como corrupção e lavagem de dinheiro, cometidos por empresas ou indivíduos venezuelanos, e pediu que o resto da comunidade internacional faça o mesmo. O Itamaraty emitiu um comunicado separado em que reforçou as posições do Grupo de Lima e disse que a eleição não teve legitimidade nem credibilidade. A União Europeia vai estudar medidas de agravo contra as eleições, classificadas como não democráticas e abusivas contra o povo venezuelano. Os Estados Unidos anunciaram que vão impor mais sanções ao país, principalmente contra o setor petroleiro. A eleição teve o apoio da China, Rússia, Irã e Bolívia, para quem a vitória de Maduro é um exemplo de como o intervencionismo americano pode ser combatido no resto do mundo. O presidente Donald Trump assinou agora há pouco as novas sanções contra a Venezuela. As medidas restringem ainda mais as relações financeiras e comerciais entre os dois países, mas não criou o embargo ao petróleo venezuelano, que continua vendido normalmente nos Estados Unidos. E agora vamos ao comentário de Josídio Souza, direto de Brasília. A diplomacia brasileira caducou. A principal evidência de sua senilidade está na forma atabalhoada como lida com o derretimento institucional da Venezuela. Sob Lula e Dilma, vigorou a diplomacia das empreiteiras, levadas a Caracas com o dinheiro barato do BNDES. Deu em calote. Sob Temer, o Itamaraty tucano dedica-se a bicar em público o regime bolivariano de Caracas. Vai dando em vexame, pois quem briga com gambá, mesmo que ganhe, sai cheirando mal. Ah, que saudade da diplomacia brasileira! Mesmo nos períodos em que a opinião do Brasil não interessava a ninguém no mundo, como agora, todos sabiam que se acontecesse o pior, se tudo desse errado, sobrava a coerência da diplomacia brasileira. Num caso como o da Venezuela, que mantém com o Brasil algo como 2.200 quilômetros de fronteiras, a antiga diplomacia brasileira não ignoraria que a divergência, quando é inevitável, deve ser exercida com muita calma. Diante das fraudes que mantiveram Nicolás Maduro no poder, a diplomacia brasileira diverge sem método. Grita em notas oficiais no mesmo timbre dos Estados Unidos. Na base do grito,
Brasília arrisca-se a perder o papel de moderador para Washington, que grita a esmo desde que Donald Trump assumiu o comando. Trump quer que a Venezuela se exploda. Sobram para o Brasil os estilhaços. O buraco no orçamento do BNDES, coberto com dinheiro do seguro-desemprego dos brasileiros, e o êxodo dos venezuelanos, que cruzam a fronteira em busca de oportunidades inexistentes. Boa noite. O operador do MDB confessou crimes e práticas ilícitas em contratos com a Petrobras e se dispõe a devolver mais de 7 milhões de dólares. Mário Miranda foi preso na 51ª fase da Lava Jato, que mirava o pagamento de propinas em benefício do MDB. Segundo as investigações, contrato da área internacional da Petrobras, no valor de 825 milhões de dólares, teria rendido propinas de 40 milhões de dólares ao partido, em suposto encontro entre delatores da Odebrecht, os ex-presidentes da Câmara, Henrique Eduardo Alves e Eduardo Cunha, e Michel Temer, então candidato a vice-presidente em 2010. Em depoimento que está sob sigilo, Miranda disse que a reunião aconteceu no escritório de Temer, em São Paulo. Em janeiro, o operador do MDB enviou um ofício à Força-Tarefa da Lava Jato, informando que estaria disposto a devolver 7 milhões e 200 mil dólares, oriundos, segundo ele, de práticas ilícitas em contratos com a Petrobras. Os valores estão depositados em 2 contas na Suíça. De acordo com a denúncia, Miranda e outro operador são suspeitos de receber 31 milhões de dólares por meio de contas mantidas por operadores financeiros no exterior e entregar valor equivalente em moeda nacional aos responsáveis por distribuir esse dinheiro aos agentes públicos. Miranda tem como advogado de defesa Antônio Figueiredo Basto, responsável por acordos de importantes delatores na Lava Jato, como o doleiro Alberto Youssef, o corretor Lúcio Funaro e o dono da UTC, Ricardo Pessoa. Recentemente, o advogado foi citado na delação de 2 doleiros que o acusaram de ter recebido por 7 anos 50 mil dólares por mês como taxa de proteção em um esquema comandado pelo doleiro Dário Messer, que está foragido desde a Operação Câmbio Desligo. Basto nega. Segundo ele, no depoimento prestado na semana passada, o cliente entregou um termo em que abre mão de eventuais valores depositados no exterior e concorda com a repatriação do dinheiro. Os citados no depoimento de Miranda ainda não se manifestaram sobre as acusações. O estado de São Paulo teve a madrugada mais fria do ano. A cidade de Campos do Jordão registrou menos 2 graus. Na capital paulista, o reflexo da queda da temperatura já é sentido nos hospitais lotados. Quem precisou acordar cedo enfrentou uma manhã bem gelada em São Paulo. Por volta das 7 da manhã, os termômetros na Avenida Paulista marcavam 13 graus. Marlene até que gosta desse tempo assim, mais gelado. Eu adoro ficar com aquelas roupas elegantes, os cachecós. Já a filha dela, nem tanto. Eu acordo de manhã e eu fico reclamando porque tá muito frio. Para a Gilda, quanto mais frio, melhor. A artesã faz toucas e cachecóis para vender. Tem os conjuntos assim, ó. É tudo tricô, eu faço casaquinho de nenê também, manta. De acordo com o CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, a capital paulista registrou a madrugada mais fria do ano, com média de 8 graus. Os bairros mais gelados foram Capela do Socorro, na Zona Sul, que registrou 3,2 graus, e Perus, na Zona Norte, com 5 graus. E basta o tempo mudar um pouquinho para os hospitais ficarem assim, bem cheios. As internações chegam a aumentar 30% nesta época do ano. E são as crianças as que mais sofrem. Aumenta principalmente a característica do paciente que procura o pronto-socorro. Então, nessa época do ano, a gente tem um predomínio absoluto de doenças, de pacientes com diagnósticos de doenças respiratórias e pacientes com uma gravidade maior, o que faz com que a nossa taxa de pacientes que precisam ser internados, e alguns desses em unidade de terapia intensiva, seja muito maior do que em outras épocas do ano. Sheila não perdeu tempo com a filha que está com dor de garganta e ouvidos e procurou o atendimento médico. E tossindo bastante, eu falei, vamos levar, né, para ver o que é. Uma recomendação que faça com que eu consiga zerar o risco, infelizmente a gente não tem como fazer. O que a gente pode ter é uma associação de medidas, né, que incluem
inclusive a vacinação contra a influenza, que pode ser feita a partir dos 6 meses de idade. Melhorar a umidificação dentro das nossas casas, né? Utilizando ou umidificadores, ou utilizando bacias, né? As pessoas doentes precisam reforçar a higiene das mãos e as pessoas saudáveis também precisam reforçar a higiene das mãos, porque é através das mãos que esses vírus são inoculados na boca, no nariz, nos olhos. Nicole também sente todo ano com a chegada do frio e o tempo seco. Já está tomando remédio para tratar de uma pneumonia. Precisou faltar 2 dias na escola. Eu estou cansada, muito cansada. Dói os meus pulmões. Viviane sofre junto e tenta ajudar a filha como pode. Agasalha, né? Tenta dar uma alimentação mais correta. No calor a gente consegue driblar mais, mas no inverno já vem com tudo. E hoje cedo, 2 moradores de rua foram encontrados mortos, mas ainda não há confirmação de que eles tenham sido vítimas de hipotermia. A repórter Sabrina Pires está na região central e tem mais informações. Boa noite, Sabrina. Estela, boa noite. Olha, já foi identificado um desses homens. O nome dele é Marciano da Silva Correia, de 34 anos, pai de 4 filhos. E segundo a mãe dele, morava na rua porque tinha problemas com alcoolismo. Agora, ele foi encontrado já sem vida na rua, na Avenida do Rio Pequeno, na Zona Oeste. O outro homem foi encontrado aqui na região central de São Paulo, bem próximo ao terminal de ônibus Parque Dom Pedro II. E o nome dele, por enquanto, Maicon, não se sabe o sobrenome, tinha entre 22 e 25 anos e também tinha problemas com álcool. Agora, as causas das mortes ainda não foram confirmadas, mas há suspeitas de hipotermia, isso porque foi a madrugada mais fria do ano até agora, em média 8 graus, segundo o CGE, o Centro de Gerenciamentos de Emergência. A produção do Jornal da Gazeta procurou a Secretaria de Assistência Social e também a Secretaria de Segurança Pública. Nenhuma delas tem balanço sobre o número de moradores em situação de rua que morrem por dia e em outras épocas do ano, mesmo quando não faz tão frio, e também não se sabe quantas pessoas morrem, nem independentemente aí do motivo do óbito. Mas a Prefeitura informou que tem intensificado já o atendimento a essa população desde o dia 17 e já abriu 2 abrigos emergenciais com 180 vagas extras, ou seja, aqui no centro e também na Lapa, com mais essas 180 vagas, somando as 14 mil que funcionam regularmente aqui na cidade de São Paulo. Voltamos ao estúdio. A semana começou muito fria, com recordes de frio deste ano, claro, registrados em São Paulo, Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte. No sul de Minas, teve formação de geada e a temperatura ficou abaixo de 0. Pois é, aqui na capital tivemos mínima de apenas 6 graus na madrugada e a máxima à tarde de 21. Vamos ver com Mariana Armentano se o frio continua ao longo da semana. O destaque para os próximos dias ainda vai ser o ar polar sobre todo o centro-sul do país. Essa onda gelada vai perdendo força aos poucos, mas o tempo continua firme, ensolarado e as temperaturas ainda não conseguem subir muito. O frio é mais intenso ainda nas madrugadas. Há chances inclusive de geada nas áreas de serra, tanto no sul quanto aqui no sudeste. Já nesse outro mapa, a gente nota a concentração de chuvas, portanto, mais ao norte do Brasil por causa do tempo quente e abafado. Vamos ver como ficam as temperaturas? Nesta terça-feira, na capital gaúcha, mínima de 10 e máxima de 18 graus. Em Curitiba, mais frio na madrugada, mínima de 5 e máxima de 20 graus. Em BH, os termômetros ficam entre 9 e 25 graus. E em Manaus, chuvas a qualquer hora e calor de 29 à tarde. Para São Paulo, a previsão é a seguinte. Como a gente já falou, há condições para a formação de geada de manhãzinha na Serra da Cantareira. Na faixa leste paulista, o que inclui aqui a capital, o dia pode amanhecer com nevoeiro por causa desse frio da madrugada e à tarde as temperaturas ficam amenas. Em Marília, teremos mínima de 7 e máxima só de 22 graus. Mais ao norte, temperaturas entre 7 e 24 graus em Franca, entre 10 e 23 em Barretos e entre 10 e 24 graus em São José do Rio Preto.
Já em São José dos Campos, mínima de 6 e máxima tarde na casa dos 23 graus. Aqui na capital, o frio da madrugada diminui e à tarde a temperatura fica bem agradável. Nessa terça-feira, mínima de 9 e máxima de 23 graus. Aí na quarta, não muda muito, os termômetros ficam entre 10 e 23 também. E na quinta, entre 12 e 22. Todos os dias com muito sol e nada de chuva. Partes da região do Butantã e do Rio Pequeno, na zona oeste de São Paulo, estão sem água neste momento. De acordo com a Sabesp, os técnicos estão fazendo manutenção emergencial da rede de distribuição. O serviço vai durar durante toda a madrugada. O abastecimento deverá voltar ao normal gradativamente. Casos de emergência serão atendidos pelo telefone 195. Depois de 6 altas consecutivas, o dólar fechou hoje em R$ 3,68. A queda de 1,4% foi reflexo da maior intervenção do Banco Central no mercado de câmbio. Mesmo assim, a cotação continua preocupando os turistas que têm viagem marcada para o exterior. Faz 4 anos que Vera não vê os netos e a filha que moram nos Estados Unidos. A viagem foi programada com muita antecedência, mas os dólares ela deixou para comprar na semana passada. Tinha subido 20 centavos em cada um, porque o dia que a gente foi estava R$ 3,70. Depois a gente foi estava R$ 3,90. Foram 6 altas seguidas. O dólar comercial bateu os R$ 3,74 na sexta-feira, a maior cotação desde 2016. Para quem viaja, o que conta é o dólar turismo, que chegou a ser negociado a mais de R$ 4,00 em casas de câmbio do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. Foi uma surpresa para as amigas que vão juntas para Nova York. Com menos dinheiro no bolso, a viagem mudou. Passear mais e comprar menos, né? E sempre mais olhar com os olhos e diminuir mesmo na compra, né? Para proteger a nossa economia, hoje o Banco Central brasileiro resolveu atuar no mercado de câmbio. Por isso, a cotação do dólar abriu a semana em queda. Para quem já está assim prestes a entrar no avião, a medida talvez não faça tanta diferença. Para quem ainda está planejando viajar ao exterior, talvez seja a hora de começar a trocar a moeda. Se você tem um tempo para viagem, vai comprando aos poucos, que você consegue, o cliente acaba adquirindo um valor, pega uma taxa média aí de mercado. O consultor e educador financeiro diz que não dá para prever quando o dólar vai voltar ao patamar de antes e explica que fatores internos e externos devem segurar a cotação mais alta. Como fator externo, talvez o que merece mais destaque são as perspectivas de mais aumentos de juros nos Estados Unidos. Então nunca é demais lembrar, os Estados Unidos ainda é considerado porto seguro e é para onde o dinheiro vai em momentos de tensão. No campo interno, o que a gente pode dizer é o de sempre, são as incertezas políticas. Quer dizer, nós estamos num ano complexo, então qualquer coisa que acontece pode causar algum abalo no mercado financeiro. Nas casas de câmbio, o movimento caiu bastante. O turista está desconfiado. A alta influenciou na cotação de outras moedas, como o euro e o peso. Vai gastar um pouquinho mais e depois ver o que faz, né? O mercado financeiro reduziu a estimativa de crescimento da economia brasileira de 2,51% para 2,50% este ano. O boletim Focus do Banco Central, divulgado hoje, reflete a informação da semana passada de que a economia encolheu 0,13% no primeiro trimestre. O IBCBR é uma prévia do PIB e comparou o primeiro trimestre deste ano com os últimos 3 meses de 2017. A rodada do fim de semana de futebol foi de vitória para o São Paulo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Corinthians empatou fora de casa e o Santos perdeu o Clássico Paulista. Veja os gols. No Morumbi, São Paulo e Santos fizeram o clássico paulista da rodada e o único gol da partida foi marcado de cabeça por Diego Souza, aos 10 minutos do segundo tempo. Final, São Paulo único invicto ainda no campeonato, 1, Santos 0, placar final. Na Arena Pernambuco, o Corinthians saiu na frente do Sport após esse gol de Roger, o primeiro dele com a camisa do Corinthians. Os donos da casa empataram depois que Rogério cortou o Juninho Capixaba e tocou para Carlos Henrique chutar com precisão. Final, Sport 1, Corinthians também 1.
O Palmeiras só precisou de um primeiro tempo em ritmo forte para vencer o Bahia. O primeiro gol foi marcado por William após o passe do colombiano Borja. O zagueiro Antônio Carlos fez o segundo do time da casa, que completou o placar com Borja, artilheiro do time na temporada, fazendo o terceiro e fechando a conta. Palmeiras 3, Bahia 0, placar final. A seleção brasileira começou a se apresentar hoje em Teresópolis, no Rio, iniciando a fase de preparação para a Copa do Mundo da Rússia, que começa no dia 14 de junho. 15 dos 16 jogadores que devem se apresentar hoje aqui na Granja Comari já estão à disposição do técnico Tite. Falta apenas o goleiro Cássio. A apresentação do atleta deve se dar ainda esta noite. O grupo só vai estar completo na Europa na próxima semana, até porque 3 jogadores no próximo sábado estarão disputando a decisão da Champions League, entre Real Madrid e Liverpool. São eles Marcelo e Casemiro do Real e também o atacante Firmino, que joga pelo Liverpool. A partir daí, a seleção estará completa. Antes da estreia na Copa contra a Suíça, a seleção brasileira vai disputar 2 amistosos, contra a Croácia e a Áustria. O técnico Tite ainda não colocou a mão na massa. Trabalho com bola para os atletas somente a partir da próxima quarta-feira. Segunda e terça-feira ficaram dedicadas apenas a exames médicos e trabalhos físicos. Hoje, a entrevista coletiva foi com o coordenador de seleções, Edu Gaspar. O principal assunto, Neymar. O jogador está se recuperando de uma lesão. Clinicamente já está liberado. E a preocupação é se o atleta estará ou não a 100% na Copa do Mundo. Eles estão bastante otimistas quanto à recuperação do atleta, estão bastante otimistas, até o Dr. Rodrigo Lasmar, quando a colocá-lo para o dia 3 em boas condições, ou em ótimas condições já de fazer um período aí quem vai decidir obviamente é o Tite, mas um período do jogo ou o jogo inteiro. Então isso traz uma tranquilidade, porque até o dia 3, até o 17, a gente ainda tem bastante dias aí de evolução, sendo que a gente tem um jogo ainda dia 10. Edu Gaspar nos confirmou também que a premiação, em caso de conquista de mais um título mundial, ainda não está definida com os atletas. Mas isso deve acontecer nos próximos dias. Da Granja Comari, em Teresópolis, Osmar Garrafa, para o Jornal da Gazeta. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal que mande para o Superior Tribunal de Justiça a denúncia apresentada no começo do mês envolvendo o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, do PP de Mato Grosso. Raquel Dodge entende que os fatos não aconteceram durante o mandato de Maggi como senador e não tem relação com o cargo. Para a Procuradora-Geral, como o STF definiu que esse tipo de crime não tem mais foro privilegiado, o caso não deve continuar no Supremo. O relator do processo é o ministro Luiz Fux, que não tem prazo para decidir sobre o pedido. Embora o entendimento seja válido apenas para deputados e senadores e não inclua ministros de Estado, Dodge considera que deve ser aplicada para Blairo Maggi, porque ele é senador licenciado. Blairo é acusado de corrupção ativa. Em 2009, como governador de Mato Grosso, ele teria participado de suposto esquema de compra e venda de cadeiras no Tribunal de Contas do Estado. Dodge afirma que há provas de que o pagamento de propina pode chegar até 12 milhões de reais para comprar uma cadeira no tribunal. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandre, as articulações para a formação de frentes partidárias. Hoje quem analisa é o cientista político Rubens Figueiredo, consultor político e diretor-geral do CEPAC Pesquisa e Comunicação. Obrigada por estar conosco. Bom, se fala muito sobre a nebulosa, no cenário eleitoral e ninguém ousa fazer um prognóstico com segurança. Eu quero saber se você concorda com quem diz que essa eleição é a mais complexa e indecifrável desde a redemocratização do país. Boa noite. Eu acho que sim. Por quê? Primeiro, as regras mudaram. Nós teremos 45 dias apenas de campanha nas ruas, 35 nos meios de comunicação. É uma mudança e tanto. Depois, nós não teremos mais o financiamento de empresas, o que reduz drasticamente o valor que será investido nas eleições. A vaquinha eleitoral já está aí, né? Também começou. Nas eleições como um todo. Depois, o favorito nas pesquisas, que é o Lula, que tem 31% de intenção de voto,
não vai poder disputar, embora ele possa registrar sua candidatura e fazer campanha até que o TSE casse o registro. Depois você tem, entre os favoritos fora Lula, você tem duas personalidades que são muito explosivas, que são o Bolsonaro e o Ciro Gomes. E para arredondar o quadro, a gente tem um governo muito mal avaliado e resultados econômicos razoáveis. Tudo isso gera um contexto de absoluta indefinição. Que coisa, né? É algo mesmo que... tudo isso nos leva a desenvolver uma qualidade, né? Que é a da espera, a da paciência para chegar o momento das convenções e a melhor definição desses quadros. Eu vejo que há uma preocupação em grupos políticos, tanto de esquerda como de direita, exatamente pela possibilidade da polarização em dois perfis, né, que são mais extremados através das palavras, das teses que defendem, etc., Bolsonaro e Ciro Gomes. E estão pensando em a composição de frentes partidárias. E tem um grupo que já está organizando um manifesto por um polo democrático e reformista. Já há até subscrições e isso deve ser lançado nesse fim de mês. Você acredita que possa mesmo se chegar a uma unidade política desses partidos com perfis, com alguns traços semelhantes, para o enfrentamento e que se evite a polarização? Eu tenho esperança que sim. Acontece uma coisa interessante que pouca gente chama atenção, Maria Lídia, é que a televisão, na minha visão, os programas de televisão vão ter influência monumental nessa eleição. Quer dizer, contrariando quem acha que as redes sociais... que a força estará muito mais no mundo digital. Veja bem, existe uma pesquisa que chama Pesquisa Brasileira de Mídia. A última é de 2016. 77% dos brasileiros assistem televisão todos os dias e 97% assistem uma, duas, ou três ou mais vezes durante a semana. Então, só 3% não vêem televisão. Se você fizer a mesma conta com a internet, com as redes sociais, você vai ver que 50% vêm todos os dias e 37% não vê nenhuma vez. Então você tem um contingente aí de quase 40% dos eleitores que são exatamente os eleitores que estão votando branco e nulo na ausência do Lula ou indefinidos, que não vêem a internet. Então o programa da televisão e, portanto, o tempo que o candidato tiver na televisão é um fator de muito poder, de muita força durante a campanha. E a formação de uma frente com vários partidos aí mais reformistas, vamos chamar assim, poderia dar um tempo ponderável a esse espectro político que hoje não tem uma candidatura forte. E dinheiro, né? Muito porque mais. Soma do fundo partidário e o que eles amealharem. Né? Porque veja bem, olha que interessante, quem tem intenção de voto não tem partido forte. O partido do Bolsonaro tem pouquíssimo tempo, o partido do Ciro tem pouquíssimo tempo, o partido da Marina, a Marina não seria nem obrigada a ser convidada para um debate, porque não chega a ter 5 não tem representação parlamentar. Então, é mais um motivo de a gente esperar uma indefinição. Agora, e Josué Alencar? Esse nome começou a ser citado aí, eu acho que muito mais por aqueles que acreditam na possibilidade de reeditar o que houve com o pai dele, José Alencar, que foi o vice-presidente de Lula, era um empresário e que trouxe um equilíbrio ali na chapa do Lula. Esse Josué Alencar, ele tem o perfil... e que mostra, e tem cacife político para compor uma chapa à presidência da República, seja como candidato a presidente ou como vice? O José de Alencar representou, no momento que ele foi vice do Lula, um ponto de equilíbrio, que o Lula lançou a carta aos brasileiros. Era outro momento histórico. Hoje eu não acredito que tenha o mesmo... O filho não reedita o feito do pai. O feito do pai não tem o mesmo apelo de uma composição capital-trabalho que naquela época era interessante para acalmar os mercados. É lógico que é um empresário de sucesso, assim como é Flávio Rocha, que também se coloca à disposição do eleitorado,
Mas esse momento que nós estamos vivendo, esse quadro de definição, tem muito balão de ensaio. Talvez esse seja mais um. Tudo isso para negociação política, claro, lá na frente. Agora, eu quero falar um pouco sobre o PT. Outro dia, aqui no Jornal da Gazeta, Roberto Freire, o presidente nacional do PPS, ele disse que Lula está mantendo o PT preso junto com ele, ao insistir em se manter candidato do partido. E mesmo com a possibilidade dele não conseguir ser o candidato, considerando que ele está aí tipificado como inelegível. Dá para dizer que o PT ficou refém de Lula? Olha, Lula sempre foi muito maior que o PT. A votação do Lula sempre foi muito maior do que o índice de simpatia e de preferência que Mas o PT. ele está aprisionando o PT, como disse o Roberto Freire aqui? Ele tem seus interesses, ele não é o Roberto Freire não é um analista neutro do processo. Não, é a opinião dele, eu quero a opinião do analista agora. A minha opinião é a seguinte, é uma tática interessante, uma estratégia interessante, você colocar o Lula como candidato, pelo que ele representa como um líder popular, até quando der. E ele substituir sua candidatura por um vice, por um outro candidato do PT, quando ele estiver lá na frente com um saldo muito bom de intenção de voto e a sociedade ou parcela da sociedade achando que ele foi injustiçado. O candidato do PT teria muito mais chance do que sair hoje batendo panela pelo Brasil inteiro falando que é o candidato do PT. Se expondo a desgaste, Ele né? tem que ser o candidato do Lula, não do PT. E eu agradeço muito sua entrevista. Muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado, Marina. Gamberini. O Paraguai inaugurou hoje a sua embaixada em Jerusalém. Com a abertura da representação diplomática, o Paraguai se torna o terceiro país, junto com os Estados Unidos e Guatemala, a transferir a embaixada para Jerusalém, em Israel. O presidente do Paraguai, Horácio Cartes, afirmou que seu país tomou a decisão de mudança da embaixada para apoiar o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. A decisão é controversa do ponto de vista da política internacional, já que reconhece a cidade somente como a capital israelense. Os palestinos também reivindicam a parte ocidental da cidade como capital de seu futuro estado. Desde a inauguração da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, no último dia 14, dezenas de palestinos foram mortos e centenas ficaram feridos durante protestos na faixa de Gaza. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Alckmin contesta nova suspeita de dinheiro de empreiteiras para a Caixa 2 de Tucanos. A delação de executivos da CCR revela doação de 5 milhões de reais na disputa pelo governo paulista. Doleiro conta como a propina chegava ao almirante Otton, ex-presidente da Eletronuclear. Ele já foi condenado a mais de 40 anos de cadeia por corrupção nas obras de Angra 3. Caminhoneiros protestam em estradas de todo o Brasil contra aumentos dos combustíveis. Temer convoca ministros para discutir uma saída para a política de preços da Petrobras. Famílias que moravam no prédio que desabou continuam acampadas no centro de São Paulo. Elas recusam os abrigos da prefeitura e pedem nova moradia. A situação das crianças é a maior preocupação. Ainda falta um mês para o inverno, mas a queda da temperatura já mudou a rotina dos paulistanos. Depois da madrugada mais fria do ano, roupas pesadas nas ruas e hospitais com maior número de pacientes. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Unifom conversa com o ator Luiz Carlos Vasconcelos sobre sua vida e carreira no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.